Fala pessoal, tudo bom com vocês aí? Aqui é o João Paulo e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês, vamos dizer assim, julgar qual a área da sua propriedade aí é mais indicada para o plantio. Bom, nesse vídeo, de forma alguma, eu quero descartar todo o processo técnico de análise de solo, em laboratório. Isso aqui vamos dizer assim, que é uma análise, uma decisão preliminar. Ou seja, você ali na sua propriedade está ali e você vai realizar um plantio, independente se você vai fazer uma análise de solo ou não, independente se você vai contratar um técnico ou não para analisar o solo. Isso você pode fazer, isso você vai criar, no caso aí, um relacionamento mais próximo aí com a questão técnica mesmo, do seu solo. Então, com esse vídeo você vai conseguir, de uma forma assim bem direta, classificar ali o solo da sua propriedade e ver quais que são as áreas, que possivelmente você vai ter, um melhor resultado aí no seu plantio, beleza? E isso se aplica não somente aí à plantação de milho, de inhame, qualquer cultivo, seja até uma horta, até uma plantação maior aí, uma lavoura aí, beleza? Então, eu estou estudando agronomia, eu sou aluno faço o curso de agronomia e o meu intuito com esse canal exatamente trazer para vocês algumas técnicas, algumas ferramentas que sejam bem práticas aí no dia a dia das atividades no campo para vocês, que possam auxiliar aí a otimização e a melhoria aí do cultivo sem gerar gastos para vocês. Então são coisas que vocês podem estar fazendo, testando, são conhecimentos que são aplicáveis, Então você pode estar fazendo isso aí de uma forma bem fácil, certo? E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito aí no dia a dia de vocês, beleza? Então vamos lá. Basicamente, o que a gente vai falar aqui hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos aprender a classificar o solo. Mas pra gente, para mim não te ensinar de uma vez como é que você vai fazer isso, primeiro eu quero mostrar para vocês qual que é o embasamento teórico disso. Eu resumi toda uma aula muito grande falando sobre isso, em alguns poucos slides aqui, mas eu peguei as informações mais relevantes que eu achei, e para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Para não confundir muitas coisas. Então, basicamente, nós vamos falar sobre tipos de solo, ou seja, nós vamos classificar, os solos em 3 tipos de solos. Nós vamos classificar os solos em textura muito argilosa, textura arenosa e textura média, como vocês estão vendo aí na tela, beleza? E eu vou falar, logicamente, qual desses 3 solos qual dos 3 solos que você vai ter melhor desempenho aí na sua lavoura e o porquê que você vai ter o melhor desempenho na sua lavoura. E além disso, como eu falei anteriormente, eu vou mostrar para vocês como você vai identificar, qual solo da sua propriedade é muito argiloso, qual solo da sua propriedade é muito arenoso e qual solo da sua propriedade possui aí a textura média. Bom, antes de falar especificamente sobre cada textura de solo, e vou falar aqui rapidinho, algumas importâncias de classificar o solo, de se classificar o solo. Primeira coisa, quando a gente classifica o solo, nós teremos aí a capacidade daquele solo de drenar a água, de receber, no caso, aí a quantidade de água suficiente, ao mesmo tempo de entender se aquele solo ele é um solo que escoa muita água, por exemplo. Então a gente consegue mensurar qual solo que vai ter a melhor infiltração de água, a infiltração mais desejada para as plantas, beleza? Para os cultivos. Beleza. Consequentemente, nós iremos ter, através desse índice de infiltração, nós teremos também, no caso aí, a questão do manejo de fertilidade, que está diretamente ligado exatamente a isso que eu falei anteriormente. E, consequentemente, nós também teremos aí a influência na aplicação de produtos químicos. Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho e bem simples. Imagina só que você vai aplicar lá um adubo na sua lavoura e você tem um solo, que esse solo ele tem a característica de, quando a água ela cai sobre a superfície desse solo, essa água infiltra muito rápido. Então imagina esse solo. E vamos supor que você aplicou um adubo naquela área
E o seu solo tem essa característica da água infiltrar muito rapidamente. O que vai acontecer com o seu adubo? Esse adubo ele vai infiltrar de uma forma muito rápida e vai ser levado de uma forma muito rápida por essa água até a raiz das plantas. E não vai dar tempo, não vai ser o tempo suficiente para essa planta absorver todos os nutrientes. Então isso é um problema. O que a gente tem que procurar é um solo que tem o equilíbrio, que consegue absorver a água, mas em uma velocidade, mas em uma quantidade, vamos dizer assim, que seja uma quantidade ideal para aquela planta conseguir receber todos, né, os nutrientes, né, que a água está levando, e assim como também a questão da absorção da própria água, certo? Então, existem outros, né, pontos que são importantes também, mas nesse primeiro momento nós vamos falar só sobre esses 3 pontos principais, beleza? Vamos começar então a entrar, né, já na questão da classificação do solo propriamente dita. Teremos aqui, né, como o primeiro solo a ser estudado é o solo de textura argilosa. Esse solo de textura argilosa, ele tem como característica a presença de muita argila e pouca areia. Ou seja, esse solo, né, ele é composto por muita argila, certo? Muita argila mesmo e pouca areia. Eu não vou entrar aqui em questão de porcentagem, porque essa não é o intuito da aula. Nós vamos falar de uma forma geral, beleza? Então, se eu tenho muita argila e pouca areia, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter nesse solo a presença de microporos. Mas por que eu tenho a presença de microporos? Porque as partículas da argila são muito pequenas. E com isso, né, eu vou ter um solo que tem microporos. O que é esses microporos? Vamos imaginar que os microporos sejam buraquinhos, vou falar de uma forma bem simples mesmo para vocês entenderem, sejam passagens de água, seja onde que a água infiltra naquele solo. Então, se eu tenho um solo que tem como característica a argila como em quantidade excessiva, então nós teremos um solo que tem muitas passagens micros, e isso dificulta a infiltração da água, certo? Então, se eu tenho, no caso, um solo que não absorve a água de forma, né, eficiente, nós teremos aí como característica, por exemplo, a presença de lama na área, né, na superfície aí do solo, né? Se você vê ali um terreno ali que fica ali, que já choveu, aí fica 1, 2, 3 dias, por exemplo, ainda tem lama lá, ele é um solo argiloso, né? Por quê? Porque a água não está conseguindo penetrar, não está conseguindo infiltrar naquele solo. E como característica também, quando existe aí, no caso, a questão do desnível, né, do terreno, nós temos aí o escoamento de água, né? Aquela água bate, ela não infiltra e ela simplesmente escorre, beleza? Então, isso é um solo de textura argilosa, e esse solo não é um solo mais indicado para fazer o plantio, beleza? Então, eu vou mostrar, né, lá no final do vídeo como que você vai identificar, poxa, como é que é esse solo, como é que eu sei que esse solo é o solo argiloso, né? Sem ter, no caso, aí, a questão da presença da lama, né? A questão de observar, né, se a água está batendo no terreno e escorrendo. Existe uma forma muito mais prática de você definir isso, beleza? E eu vou ensinar no final do vídeo. Beleza, vamos para o próximo então. Na verdade, esse próximo slide é simplesmente um exemplo, né, dessa textura argilosa, né, como você vê aí, né, o sol já tá batendo na terra, ou seja, né, não quer dizer que pode ser no mesmo dia, né, que foi tirar essa foto da chuva, mas geralmente aquela lama fica ali dias e dias, né, então o solo não seca. Isso acontece muito em estradas, né, a gente consegue, por isso que a estrada em si, né, as áreas né, onde transita, né, os carros e tal, você vê que existem regiões específicas que acontecem essa questão da presença de lama. Não é em todo lugar que acontece a presença de lama, certo? Existem umas regiões que acontece mais, aquela lama ela fica lá 1, 2, 3, 4 dias. Então, isso é uma característica muito importante para você conseguir aí julgar se aquele solo é um solo de textura argilosa ou não, beleza? Bom, temos também o solo aí de textura arenosa. Diferente do solo anterior, esse solo ele contém pouca argila e muita areia, beleza? Com a presença de muita areia, ao invés da gente ter a presença aí de microporos, nós iremos ter aí a presença de macroporos,
beleza? E, né, como eu falei anteriormente, no argiloso, os microporos são poros micros, são muito pequenos. Nesse caso aqui, da textura arenosa, nós teremos aí, no caso, poros maiores, que facilita a infiltração da água, que dá suporte para essa água chegar até as raízes, certo? Isso também não é muito interessante. Por quê? Porque a água, né, ela vai infiltrar de uma forma muito rápida no solo. Ela não vai dar tempo ali, né, para o solo ser absorvido. Né? Diferente, vou voltar aqui rapidinho, diferente da argilosa. Que a argilosa, o que acontece? A água não infiltra. Entendeu? A água não infiltra no argilosa. Ela infiltra de uma forma muito lenta. Mas assim, não é uma quantidade suficiente para poder levar o nutriente para a planta. Entendeu? Não é uma quantidade assim, é ideal, vamos dizer assim, porque levar, leva, de uma forma ou de outra vai levar, alguma coisa vai chegar lá, mas, né, de uma forma que não é o necessário, de uma forma que não é o suficiente, quer dizer, né? Já no arenosa é o contrário, essa água vai descer muito rápido, então ela vai levar ali um adubo muito rápido, ela vai levar ali a matéria orgânica muito rápida, e isso vai fazer com que a planta não consiga absorver aquilo, né, não consiga tirar o maior proveito daquela água ali, né, nas raízes. Né? Ela não vai conseguir buscar de uma forma eficiente. Beleza? Então nós teremos a rápida infiltração e a presença aí de macroporos. Beleza, pessoal? Agora nós vamos passar para falar, né? Então esse solo, só repetindo, esse solo não é o solo mais interessante para fazer o plantio. Beleza? Temos aí o solo de textura média. O solo de textura média, que é o solo mais indicado para fazer o plantio. O que é o solo de textura média? Basicamente, o solo de textura média é o solo que tem a quantidade de argila e a quantidade de areia suficiente para proporcionar ali um cenário que seja favorável para a planta, para que a planta consiga, né, ter o tempo, ter a quantidade suficiente de filtração de água mesmo, e ter todo aquele manejo que eu falei lá atrás, na questão da aplicação, né, que influencia na aplicação de produtos químicos, que né, também influencia na questão no manejo de fertilidade. Então, assim, existe N fatores que estão ligados diretamente com essa questão aí da textura. Eu estou falando aqui do principal, né, que é a questão da infiltração da água. Que assim, se você não tiver infiltração de água no seu terreno, né, você não vai ter, né, a questão da quantidade de água necessária, né, nas raízes daquela planta. Você não vai conseguir levar os nutrientes de uma forma eficiente. Então isso aí, para mim, é uma das coisas principais. Beleza? Então, com o solo de textura média, a gente tem esse equilíbrio entre a quantidade de argila ideal e a quantidade de areia ideal. Consequentemente, é o solo que é mais preferido, né, e mais recomendado. Beleza? É onde você vai ter os melhores resultados. Como eu falei anteriormente, você vai ter um maior equilíbrio aí de argila e areia, a presença de microporos e macroporos na quantidade suficiente. Qualquer cultivo, né, tem um ótimo desempenho nesse tipo de textura, nesse tipo de solo que possui essa textura média, certo? A água vai filtrar de uma forma mais lenta, né? De uma forma mais lenta, mas de uma forma que não seja tão lenta a ponto de quase que nem filtrar, certo? Existe, né, uma classificação desses solos que aí entra, né, numa questão de uma análise, mas na questão do laboratório mesmo, que é a questão da porcentagem de argila, porcentagem de areia, porcentagem de outros componentes, né? Mas aqui eu não vou entrar muito a fundo, pessoal, na questão da quantidade em porcentagem. Eu vou falar aqui só para vocês terem uma noção, porque talvez quando eu falar aí em a questão de equilíbrio entre areia e argila, vocês podem pensar que esse equilíbrio será tipo 50% de argila e 50% de areia. Não é exatamente isso, certo? Na verdade, essa informação está incorreta. O que a gente geralmente considera como equilíbrio entre argila e areia, entre o equilíbrio entre microporos e macroporos, é a questão de um solo de textura que tenha uma quantidade menor que 35% de argila naquele solo, certo? E que seja maior que 15% de areia. Então, está dentro dessa margem, entendeu?
aí a gente vai ter, no caso, o solo de textura média, que é o mais indicado para o plantio. Beleza? Bom, agora nós já vamos entrar, né, na questão da técnica, né, que vocês vão aplicar aí no terreno de vocês para vocês conseguirem definir de uma forma bem clara aí qual que é o solo que vocês, né, poderão usar. Se vocês tiverem a opção, logicamente, não estou dizendo que, tipo assim, se tiver o pior solo, não quer dizer que vocês não podem fazer o plantio. Pode. Existem várias tecnologias hoje para você conseguir trabalhar em cima disso. Eu estou falando aqui de uma forma bem instantânea. Tipo, você está no terreno e vai fazer o plantio, tipo, né, daqui uns dias, e você não vai ter aquele projeto de analisar o solo, de chamar o técnico, chamar o agrônomo. Sabe? É uma coisa mais instantânea mesmo, né? O que eu estou ensinando aqui é uma coisa mais prática, né? Você chega no terreno, você não tem nenhuma ferramenta e você vai ter que decidir naquele momento qual que vai ser o melhor solo, qual que vai ser a melhor área. Beleza? Nós teremos como ferramenta essa técnica, né, que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Bom, vamos diretamente para a técnica agora. Eu fiz a coleta aqui, né, de 4 solos. Na verdade, nós vamos analisar aqui somente o solo 1, 2 e 3 que vocês estão vendo na tela, que é esse solo 1, esse solo 2 e esse solo 3. E esse solo aqui que está embaixo, né, que está mais escurinho, ele na verdade não é nem considerado um solo, ele na verdade ele é uma matéria orgânica. Ele é um esterco que já está curtido, mas eu deixei aqui só para poder comentar algumas coisas a respeito dele. Bom, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão, né, colher, né, amostras de diferentes pontos aí do terreno. Você não vai colher muita amostra, né? Porque a ideia aqui é você ter uma noção. Por exemplo, eu vou colher daquela área que tem uma boa fertilidade, vou colher daquela área lá que geralmente não apresenta, né, uma boa fertilidade, é uma área que você nunca plantou. Você colhe de áreas bem específicas, né? Não sai colhendo milhares de amostras não, que essa não é o intuito não, né? Mas aí, beleza, você colheu as amostras, né? Que nem eu colhi aqui a primeira, a segunda e a terceira. São 3 amostras diferentes. Depois que você colher essas amostras, o que você vai fazer? Você vai colocar essa amostra. Eu vou já passar para outra imagem, porque lá já está mais prático, beleza? Você vai colocar essa amostra, né, na sua mão. Você vai colocar essa amostra na sua mão e depois você vai colocar nessa amostra de solo um pouco de água. Mas esse pouco de água, ele vai ter que umedecer esse solo. Entendeu? Ele não vai poder deixar o solo tipo, encharcado demais a ponto de ele escorrer entre os seus dedos. E nem vai poder deixar seco demais a ponto de você não conseguir modelar ele, né? E aí, depois que esse solo estiver úmido, né, você amassa um pouco para ele, né, acabar de ficar umedecido, e você vai tentar fazer formas com ele. Você pode fazer várias formas, você pode fazer um círculo com ele, né, você enrola ele, né, como se fosse um biscoito mesmo, e aí você vai fazendo formas. Por exemplo, esse solo aqui, né, que eu fiz aqui, eu consegui fazer essa curva toda com ele sem ele quebrar. Essa é a ideia. Se você conseguir fazer isso aqui no seu solo, sem ele quebrar, isso quer dizer que esse é um solo argiloso, beleza? Qual que é o solo argiloso? O solo argiloso é esse 1 aqui. Eu consegui fazer isso com esse solo 1 aqui, beleza? Então, eu classifiquei esse solo 1 como um solo muito argiloso. Depois, né, que eu consegui fazer que eu classifiquei esse solo muito argiloso, esse solo 1 aqui como muito argiloso, eu fui para o 2. Na verdade, eu fui para o 3, né? Aqui a imagem a ordem das imagens está errada aqui. Na classificação do solo 3, eu pude observar que esse solo, eu não consegui de jeito nenhum formar nenhuma forma com ele. De todo jeito que eu mexia, ele não conseguia se fixar de uma forma que conseguisse formar alguma coisa, entendeu? Então, se isso acontecer na sua amostra, isso quer dizer que esse solo é um solo arenoso, né? Então nós estamos voltando lá atrás, nós já estamos classificando os solos. Vocês sabem agora, né? Se você ainda tiver com dúvida, volta lá atrás e vê o que o solo arenoso é. Ele é um solo que ele vai ter macroporos, e é um solo que ele vai absorver água muito rápido, né? E vai dificultar aí, né, a questão da absorção desses nutrientes, porque
a água vai infiltrar de uma forma muito rápida no solo e ela vai embora, pronto. Né? Ela vai alcançar lá o lençol freático ou o destino que seja dela muito rápido, então não vai dar tempo da planta absorver aqueles nutrientes, beleza? O próximo solo já é o solo de textura média, que é aquele solo que a gente comentou, que é o solo mais indicado para fazer o plantio. Qual que vai ser a característica, né, nessa técnica de você molhar, né, de você enrolar, de você tentar fazer alguma forma? Ele vai formar alguma coisa, mas ele não vai conseguir concluir aquele desenho, ele vai quebrar, ele vai ficar entre o termo de ficar em uma forma definida e sem forma nenhuma. Ele vai ficar entre essas duas formas. E dessa forma você consegue classificar esse solo como sendo um solo de textura média, que vai ser um solo que vai ter um melhor desempenho, né, na questão da absorção de nutrientes, né, através da questão, seja da irrigação, seja a questão da chuva, seja a questão da aplicação de adubo, né, e N outras características que são importantes aí para o cultivo, beleza? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, né, comentar aí na área de comentários. E vocês fiquem à vontade para poder fazer esses testes, né? Façam a aplicação dos testes, né? Por que eu não falei rapidinho aqui, voltando, na questão desse solo orgânico aqui, né? Porque se você já tiver um solo orgânico, né? O que é um solo, vamos dizer assim, né? Considerado, né, orgânico, né? Um solo que tem aí, né, no mínimo aí 10% de matéria orgânica, seja esterco, seja questão de parte vegetal mesmo, parte animal, né? Não sei exatamente o que você vai utilizar como orgânico, mas eu não entrei muito a fundo aqui porque eu tô considerando que você vai fazer um plantio, por exemplo, de um milho, né? Mas se você for fazer o plantio de horta, por exemplo, é muito melhor você tratar o solo na questão de aplicação de adubo, certo? De adubo seja orgânico, né? A questão da matéria orgânica. Imagina só. Não, mas aqui um exemplo simples que é interessante. Vamos supor que você vai fazer uma horta e você vai ter essas três áreas. Você tem a área 1, a área 2 e a área 3. Você tem essas três áreas no seu terreno. E você vai aplicar a questão do orgânico nessas áreas para você fazer uma horta. Qual das três áreas que você vai escolher para aplicar o orgânico? Logicamente que é a número 2, que é a de textura média, né? Eu não voltei aqui, né? Mas 1 ficou como argilosa, a 2 ficou com textura média e a 3 ficou como arenosa. Beleza? Repara como que a arenosa aqui tem algumas pedrinhas, né? Isso que forma aí, no caso, os macroporos. Aqui você já tem um equilíbrio, né? Não tem nem tanto poros grandes, né? E também não tem tanto microporos. Também que aqui tem os torrões, né? Então, essa é uma característica, que do solo de textura média. Então, se você aplicar, se você tem uma área, vai fazer uma horta, e você tem área 1, área 2 e área 3, você tem argiloso, você tem arenoso, você tem aqui no caso textura média, e você vai aplicar no caso um adubo nessa área, uma matéria orgânica para fazer uma horta, por exemplo, você escolhe a número 12, que você vai ter uma produtividade muito alta, porque você já vai ter um solo que já tem uma boa absorção aí de nutrientes, aí você vai e aplica ainda mais essa matéria orgânica e você vai ter uma área com grande fertilidade, né? Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu preparei esse material aqui com muito carinho para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar no comentário aí, né? Pra gente, né, conversar. Eu vou estar postando vários vídeos, tudo aquilo que eu aprendi no curso que for aplicável no dia a dia de vocês, eu vou trazer, né, para ajudar mesmo. Porque eu vejo que não tem muita informação, assim, tão técnica, né, que pode ser tão relevante assim para vocês, né, no YouTube, né, na própria internet. Tem muita informação misturada. Então, esse aqui tem vazamento técnico. Você pode aplicar isso hoje ainda na sua área, se você quiser. Você não vai ter gasto com nada, certo? Você não vai ter gasto com nada. E você vai precisar só de sair a campo, fazer a coleta, colocar água e fazer o teste. Né, praticar primeiro um pouco, né, e ver como é que você vai fazer Porque você tem que fazer, da mesma forma que você fazer você tem que fazer o outro, né? Tipo assim, da mesma forma que eu falo assim, você não pode ficar ali amassando também a terra, preparando a terra muito, porque você pode influenciar um pouco na questão da textura, né? Mas, né, de toda forma você vai chegar no resultado. Só que se você aplicar, né, a mesma
vamos dizer assim, a mesma força, né, que eu falo assim, se você ficar, por exemplo, 1 hora amassando a terra, provavelmente ela vai conseguir criar uma liga maior, entendeu? Então você não pode fazer isso. Você faz o mesmo procedimento, tenta fazer o mesmo procedimento em cada uma das amostras, né? Não fica tentando forçar aquela terra virar alguma coisa, não, entendeu? Faça de uma forma bem natural mesmo, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo aí mais voltado para essa parte técnica. Tem outros vídeos no canal muito interessantes aí. Um deles eu mostro aí a questão, de um viveiro de mudas que eu fiz, bem simples mesmo. Outro eu mostro a questão aí de como você produzir um adubo, um substrato para você fazer muda assim, excepcional, uma coisa muito boa mesmo. Se vocês quiserem ver, tá no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo aí e até o próximo vídeo.